Salve pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma análise das questões do Enem para ter uma ideia dos assuntos. Eu fiz um catado aqui das questões de 2009 a 2024 e se você der uma olhadinha no nosso gráfico aqui que eu vou fazendo, você tem este assunto chamado números e grandezas, que eu chamo números e grandezas, são continhas básicas, multiplicar, dividir, somar, subtrair, interpretação de texto e porcentagens. Veja que existe uma oscilação grande, mas na média 10 questões por ano. Depois vemos o assunto geometria e trigonometria. É um assunto um pouco mais constante, mas tem também na média 10 questões por ano. São os dois assuntos que mais caem no Enem. Depois nós temos estatística e probabilidade, que é um assunto que cai aí razoavelmente dentro de uma oscilação pequena, né? Teve algumas baguncinhas aqui no meio de 2015, 2017, mas que na média sempre tem um assunto aí de 7 questões. Veja que está ficando bem constante esse valor ao longo dos anos. Depois nós temos gráficos e tabelas, que são assuntos bem tranquilos, gente. Coisa de interpretar gráficos sem muita enrolação, não é f de x nem nada, é multiplicar, somar, subtrair, dividir, porcentagens. Oscilou muito ao longo dos anos, mas tem apresentado uma média aí de 7, certo? São questões fáceis. Depois você tem funções e progressões, é um assunto mais específico no Enem, que são poucas, 6 questões de 45, não julgo muito difícil. Sem contar que dessas 6 questões tem que ter um pouquinho de PA, um pouquinho de PG, umas questões envolvendo funções logarítmicas, alguma coisa de equação do segundo grau, como Bhaskara, vértices e tal. Então, assim, é um assunto, né, pouco frequente, mas é o mais conteudista, digamos assim. Depois, sistemas e proporções, que eu chamo de sistemas e proporções, duas incógnitas, duas equações e proporções, coisinhas básicas assim, sabe? De tipo, tem uma herança que eu vou dividir proporcional à idade dos meus filhos. Cai num sistema, né? E essa é o comportamento na média 4. Não são muitas questões, gente, são bem poucas. Então, o que fazer com tudo isso? Olha, com tudo isso você faz essa bagunça aqui, né? Você veja que eu coloquei todas as tendências juntas aqui e não apresento uma certa ordenação, mas aí fiz uma porcentagem, certo? Referente a uma média. Peguei todas as questões, aquelas médias que eu apresentei nos gráficos e fui traçando essa porcentagem, mostrando, gente, que mais da metade da prova do Enem se refere à geometria e continhas básicas. Né? Você pega lá aquele papo de números e grandezas, gráficos e tabelas, é só continha básica e interpretar texto. Geometria e trigonometria é um outro assunto que tem suas fórmulas, mas não é difícil. Isso é mais da metade da prova, gente. E aí vai sobrar estatística e probabilidade, que é um assunto um pouquinho chatinho, funções e progressões e sistemas que eu tinha mencionado lá. Então é previsível, gente. Dá para você estudar ou se dedicar mais a estes assuntos que eu falei: geometria, números e grandezas e gráficos e tabelas. Bom, aqui você tem um acumulado dos anos, desde 2009 até então, 2024. Veja que esses dois blocos aqui se referem a números e grandezas, geometria e trigonometria. São os dois assuntos mais frequentes, então você pode ter certeza que vai cair e grandes questões, muitas questões. Agora, ciências da natureza, gente, é um caos. Não dá para encontrar um padrão. Já é difícil de achar um padrãozinho em matemática, né? Eu estou fazendo um esforço aqui. E em ciência da natureza não dá, galera. É uma zona completa e o que eu fiz foi simplesmente fazer o catado dos anos. Então veja, assuntos que você não espera no Enem. Estática, velho. Aquela história de torque, pouco cai. Gravitação faz muito tempo que não cai. Colisões, muito poucas questões. Agora, o grande problema é eletrodinâmica. Cai muito. Ao longo dos anos foram 43 questões. Você tem depois ondulatória, com tubos abertos, fechados, interferência de onda, V igual a lambda F, efeito Doppler, são assuntos pertinentes a esse grande bloco que eu chamei de ondulatório, ondas. E calorimetria, gente, que macete, que mole, e umas potencinhas aí, vai acabar caindo esses 3 grandes blocos em física. E em química, o que esperar de química? Bom, atomística não está caindo muito. E quando cai é aquela história de emissão, sabe? Emissão atômica, quando a coisa libera luz. Radioatividade, pouco cai, termoquímica. Agora, orgânica, velho, cai muito. Sempre cai bastante questões de orgânica ao longo dos anos. Eu não estou falando de quantidade grande, tá, gente? Assim, gira em torno de 3 a 4 questões a cada ano. O assunto é muito pulverizado, uma zona completa, né? Fora as interdisciplinaridades da vida. Mas você pode contar que vai cair orgânica, vai cair estequiometria e vai cair inorgânica. Esse é o grande bloco, os 3 primeiros assuntos, mas em destaque aqui orgânica. Dá para ver que quando cai, cai bastante, certo? É isso, meu gente.